consulta. Então vamos ver a questão, que foi muito solicitada aqui no canal, eu até considerei de dificuldade alta, até pela quantidade de pedidos, e também já está aqui na playlist das polêmicas do Enem, porque houve, antes de o INEP divulgar o gabarito, divergência entre alguns cursinhos. Então vamos ver essa questão aí, meio bicho-papão, para ver se ela é tudo isso mesmo que a gente já está sentindo, né? É um texto do Tim então não conhecia o autor, Diálogos Intermitentes, tá? Não ajudou muita coisa também. Pesquisa FAPESP, tá? Pesquisa FAPESP é um caderno de pesquisa que aparece em muitas questões de linguagens no Enem, tá? Então já me direciona um pouco, é um caderno de publicações universitárias, de publicações de cunho científico, tá bom? Então isso pode ajudar em algum item, alguma alternativa aí da questão. Número 259, setembro de 2017. Inclusive eu coloquei para a gente ver aqui o texto original do Emerson Tim, a gente fica sabendo que o nome do resenhista é o Emerson Tim, Cartas entre Gilberto Freire e Manuel Bandeira, está aqui, portanto, essa resenha feita pelo Emerson Tim, docente das faculdades de Campinas, FACamp, tá bom? Então vamos ver a questão? O que é que o texto, o que é que o comando primeiro nos diz, né, seguindo a técnica tradicional. Então, de acordo com o texto está me dizendo a resposta segundo o Enem. Segundo o Enem, a resposta está no texto, será? O gênero carta, então, entre os gêneros textuais, existe um gênero, de fato, carta, que tem assumido, veja, esse uso aqui do pretérito perfeito composto. Ave Maria, o que é isso, Deco? Pretérito perfeito composto. Pretérito perfeito composto indica sempre uma ação que começou no passado, mas se prolonga até o presente, não está completa. Então, o gênero carta tem assumido, ele não assumiu em definitivo, a função social de material de cunho científico. Por quê? Então, o que é que tem levado os estudiosos a considerarem as cartas um texto de cunho científico? Vou ter que ler o texto, até porque, de acordo com o texto, né, de acordo com o comando, a resposta está no texto. Então vamos ver aqui do que é que fala esse texto. Cartas se caracterizam por serem textos efêmeros, então, textos de duração passageira. Não são textos feitos para durar ou com o objetivo original de durar. Inscrita, diferente de uma obra literária que o autor faz para durar, inclusive uma das funções da arte é essa pretensa eternização, tá? Eternizar aquele momento, eternizar aquela emoção e por aí vai. Então, cartas se caracterizam por serem textos efêmeros, inscritas no tempo de sua produção, tá? Inscritas, ele faz um trocadilho aqui, né? Inscritas e escritas, ou seja, elas estão testemunhando, né, um tempo da produção, uma época, elas estão inscritas nesse tempo da produção e escritas muitas vezes no papel que se tem à mão, ou seja, não se tem muito recurso para fazer aquilo, às vezes se faz com um papel de pão, é brincadeira, mas se faz assim, num guardanapo, se faz, claro, é um exemplo extremo, mas não se usam tantas técnicas como, por exemplo, num romance. Por isso, no caso de escritores, né? Por isso, frequentemente, salvo um esforço dos próprios missivistas, que são aqueles que escrevem as cartas, ou de terceiros, preocupados em preservá-las, facilmente desaparecem, seja pelo corriqueiro de seu conteúdo, quer dizer, elas não vão ter muita utilidade, né, para se demorarem no mundo, então lida a carta, ela perde o interesse, basta a gente pensar na quantidade de correspondência que a gente recebe e joga fora. Claro que a gente não recebe praticamente nenhuma correspondência de um ser humano, digamos assim, só de boletos, etc. Mas a gente não tem esse interesse em preservar, só se for da pessoa amada. Seja pela sua fragilidade material. Então ela não dura porque o conteúdo não é durável ou porque ela mesma não tem uma materialidade que seja propensa a demorar. Nem sempre é assim, porém, temos assistido eu uso aqui de novo, né, temos assistido de novo o tal do pretérito perfeito composto, temos assistido nessas 2 décadas do século XXI, então você vê que é um texto atual, né, nestas 2 décadas do século XXI, há um grande interesse pelas chamadas escrituras do eu, na expressão de George Gusdorff. Nunca se estudaram tantas memórias, diários, cartas, quanto nos últimos tempos.
Então veja, existe de fato, né, existe de fato uma inflação, uma descoberta desse aspecto muito ligado ao biográfico e autobiográfico, à vida do outro, inclusive a própria existência de um programa como o BBB, em que a gente está ali sendo voyeur, observando a intimidade do outro, cresceu muito no início do século XX. Então os textos de autobiografia, autoficção, que é um setor muito interessante para se debater. O Enem não trouxe ainda o debate sobre autoficção, mas daria um bom debate aqui no espaço se fosse a intenção. Tudo isso tem aparecido com bastante força a partir do século XXI. Publicações de memórias, diários e cartas sempre houve. Tá? Sempre foi comum se publicar alguma memória, se publicar algum diário, alguma carta, enfim, ou algumas cartas de escritores. Estudos, no entanto, que os enxergassem como objetos de pesquisa. Então, veja, as cartas não eram vistas como objeto de pesquisa, ou seja, não havia essa autonomia no objeto carta. Ela sempre estava submetida a um outro contexto. Ela entrava como material para o estudo de outra coisa, nunca era a carta em si. Então, voltando aqui ao trecho, estudos, no entanto, que os enxergassem como objetos de pesquisa e não como auxiliares, tá vendo? E não como auxiliares na interpretação da obra de um escritor como protagonistas e não coadjuvantes eram raros. Então a carta não costumava ser a protagonista do estudo. Estudar carta pela própria razão de ser da carta, mas apenas como uma coadjuvante no estudo do autor. Então eu vou estudar a obra de Clarice Lispector, tento ler uma carta como sendo uma chave interpretativa, um farol interpretativo dos romances, dos contos da própria Clarice. Eu vou ler, sei lá, no caso aqui, né, ele está falando das correspondências entre o Gilberto Freire e o Manuel Bandeira. Então, um sociólogo e um poeta. Então, eu quero estudar a obra do Manuel Bandeira, eu vou ler as cartas muitas vezes como um cabedal, como um elemento que vai informar sobre a obra e não sobre a própria carta, tá bom? Então, nesse sentido, engana-se quem abre o volume Cartas Provincianas de Gilberto Freire e Manuel Bandeira, lançado pela editora Global, e julga deparar-se apenas com um livro de cartas. Então não é apenas um livro de cartas. Também está interessante pensar no que seria esse apenas um livro de cartas. A organizadora preocupou-se em contextualizar cada uma das 68 cartas em um trabalho cuidadoso e pormenorizado de reconstituição das condições de produção de cada uma delas, um verdadeiro resgate. Então ela faz toda digamos assim, todo o contexto, toda a época histórica para que nós entendamos as 68 cartas presentes nessa obra. Então veja só, vamos discutir aqui de novo a alternativa verdadeira e inclusive já mostrando aqui para vocês que houve, como eu falei, divergência de gabarito entre cursinhos, né, e o INEP. Então, quando eu mostro aqui para vocês, por exemplo, cartas se caracterizam, a gente está vendo aqui a resolução do objetivo, eles deram resposta D de dado, sem um registro de um momento social mais amplo. Então, veja só, é uma questão que já dá margem, será que o gabarito já é a letra D, já estou dizendo que houve divergência, não é a letra D, então vou voltar logo aqui e vou começar fazendo a letra D. Então veja, de acordo com o texto, o gênero carta tem assumido a função social de material de cunho científico, por quê? Olha, pelo que eu li no texto, porque elas valem como material autônomo. A carta vale enquanto carta e não enquanto outra coisa que ilumina, palavra boa, que ilumina sobre a obra do autor, tá? Então, não é o romance que é o mais importante, a carta ilumina sobre esse romance. Não é a época histórica que é importante, a carta ilumina sobre essa época histórica. Então, a letra D diz o seguinte, de acordo com o texto, estou lendo o comando de novo, o gênero carta tem assumido a função social de material de cunho científico por ser um registro de um momento histórico social mais amplo. Então veja, ele não diz que a carta é um registro de um momento social amplo em que a gente vai ter um interesse pelo momento social. A carta vale enquanto carta, enquanto escrita, enquanto aquilo que está registrado. Inclusive ele fala aqui durante o texto, né, ele fala que as escritas são, essas escritas, né, das cartas, são inscritas no tempo da sua produção. Então, muitas vezes, elas não estão dando conta de um contexto social mais amplo. Tá? Então, a letra D também já tem aí duas razões
para que ela seja anulada. A primeira, elas nem sempre dão conta desse contexto, desse momento histórico-social mais amplo. E segundo, o texto fala que elas não estão, as cartas não estão aparecendo para iluminar, para dar conta desse contexto social. Eu acho uma questão bem difícil, ela é muito tentadora a letra D, né? Porque a gente pensa, a carta, ela no primeiro momento informa sobre os interlocutores, mas elas podem ser estudadas como um bastidor daquele tempo. Entretanto, o texto diz diferente, tá bom? Então, esse de acordo com o texto aqui no início é importante para a gente não transbordar e colocar nossa percepção sobre o que as cartas significam, que é o senso comum, né? A carta em si, ela está iluminando sobre esse contexto. Não é isso que diz aí o texto. Então, veja só, a letra C, aproveitando aqui, é a letra mais falsa para mim e mais fácil também de eliminar. As cartas assumem uma materialidade resistente ao aspecto efêmero do tempo. Não, ele diz que o material de que as cartas são feitas são materiais muitas vezes efêmeros, né? E começa dizendo aqui que as cartas são textos efêmeros e que os materiais são frágeis, existe uma fragilidade material que impediria que a carta durasse, a não ser pelo esforço dos envolvidos, né, como ele diz aqui, das pessoas, dos próprios missivistas, ou de terceiros preocupados em preservá-las, tá bom? Então a letra C também não me parece uma letra atraente. Nós estamos aí, portanto, com 3 itens ainda. Então as cartas assumiram um valor científico por quê? Porque constituem, letra A, um registro pessoal do estilo de escrita de autores famosos. Não, porque veja, o autor ele não vai necessariamente na carta usar um estilo diferenciado do que ele tem no seu, digamos, ofício de escritor. Tá? O texto não salienta em nenhum momento que nas cartas existe uma diversidade estilística em relação àquilo que a gente vê nos poemas, aquilo que a gente vê, enfim, no trabalho, nos romances, nos contos, no trabalho de um escritor, por exemplo. Então eu não posso dizer que o fragmento aí da resenha do Emerson Tim, né, essa resenha que dá conta do livro das cartas provincianas, ele não fala dessa distinção e que por isso as cartas são interessantes, porque elas mostram, olha só, como eles escreviam no ambiente íntimo e olha só como eles escrevem no ambiente público. Existe uma divergência entre isso. Não vi isso salientado no texto, tá bom? Mas a alternativa também é interessante, né? A alternativa que a gente vai pensar de fato, a letra A tem alguma plausibilidade quando a gente pensa no senso comum. Letra B e letra E agora, 2 letras decisivas para a gente marcar. Então, as cartas se tornaram um objeto de estudo científico porque, letra B, são fontes de informação sobre os interlocutores envolvidos na interação. Veja, a letra B ela vai cair naquela seção que a gente marcou aqui, ó, em que a carta aparecia como coadjuvante. Ela aparecia como algo que auxilia na interpretação da obra de um escritor, na obra de um interlocutor, na vida do interlocutor. Então, elas são fonte de informação sobre os interlocutores envolvidos na interação. Não, porque nesse caso seria mais importante a vida do autor e elas apareceriam enquanto apenas aquilo que eu frisei já algumas vezes, enquanto elemento que ilumina o escritor, o contexto, o que quer que seja. Então, por eliminação, a gente ficou aqui com a letra E. Entretanto, a letra E não me deixa feliz num detalhe. Elas fazem parte do acervo literário do país. Eu acho forte a expressão acervo literário. Vou até desmarcar aqui de novo, pelo seguinte, eu acho que o Enem teria sido mais feliz, por exemplo, se tivesse colocado fazem parte do acervo histórico literário do país. Porque, veja, a definição de cartas como literatura, para usar a expressão acervo literário, eu acho um pouco sofisticada e muito além da proposta do Enem ou de um debate para ensino médio, porque esse é um debate ao qual a universidade ainda não chegou em definitivo, né? Se a carta é ou não, ou se as cartas são ou não textos literários. Por exemplo, o próprio Emerson Tim diz no trabalho dele, começa um trabalho dele e concorda que as cartas sejam tenham aspectos literários, mas ele próprio cita o Monteiro Lobato, a gente conhece aí o Monteiro Lobato, que vai dizer que a carta não é literatura, é algo à margem da literatura, porque a literatura é uma atitude diante do público. Então veja, o Lobato está dizendo que as cartas não são literatura, porque literatura é aquilo que representa uma atitude diante do público. Veja, de fato, se a gente pensar nas cartas, nem sempre o escritor vai lançar mão de todas as estratégias que configurariam um texto como um texto literário.
Tá? Então aí gera essa polêmica se as cartas podem ou não se situar no campo literário. Mas, de fato, algumas cartas têm uma estrutura, têm uma linguagem, até porque o escritor, quando escreve, muitas vezes, ele está escrevendo não para, sei lá, para a esposa, para, como por exemplo o caso do Graciliano Ramos com as cartas de amor para a Heloísa, mas às vezes ele está escrevendo para um outro escritor, para um outro intelectual, como é o caso do Gilberto Freire e do Manuel Bandeira, uma troca de cartas entre intelectuais. Então Bandeira está escrevendo enquanto Manuel Bandeira, provavelmente não como um amigo íntimo, né, do Gilberto Freire, mas como intelectual dialogando com outro intelectual. Então ele vai lançar mão de estratégias linguístico-literárias. Entretanto, eu acho um pouco forte, um pouco excessivo dizer que as cartas fazem parte do acervo literário do país. Eu colocaria esse histórico literário do país porque elas poderiam interessar do ponto de vista também documental, tá? Mas, obviamente, se eu as considero do ponto de vista documental, eu estaria enfraquecendo o valor delas enquanto texto em si, tá? Eu estaria usando as cartas como um elemento coadjuvante da história. Mas eu faria só essa ressalva, mas a letra E, de fato, tem a ver com o texto, porque as cartas valem enquanto cartas, ou seja, enquanto escrita, enquanto documento que tem uma escrita que é objeto de interesse e de estudo, portanto, fazem parte do acervo literário do país. Uma questão difícil, o Enem não divulgou microdados de 2020, então não posso nem dizer qual foi o percentual de acertos, mas fica aí com uma questão de resolução complexa, de dificuldade alta, como a gente está vendo. Valeu? Então, se você não conhecia o canal, fica aqui, portanto, o convite para você se inscrever e não se esqueça, eu deixei aqui para o final, porque enfim, quem chegar em outro momento já não vai ter tanta valia. Fica aqui o convite para você participar de nossa revisão reta final do Enem, vê o card, vê a postagem aqui no canal e se informa tudinho, de tudinho, para que na sexta-feira, dia 19 de novembro, a gente faça essa revisão dando conta da prova na íntegra. Valeu? Beijão, tchau, tchau, até o próximo vídeo.